uma campanha ou 7 domingo, ou 7 quinta-feira, muito forte. É para mudar a sua vida, viu? Depois dessa campanha, você nunca mais vai orar como você orava. Como você ora, você vai orar diferente. Eu vou dar um papel assim com umas falas. Nós vamos aprender essas falas. É uma declaração profética muito boa. Vou preparar ela, papel bonito. Nós vamos fazer essa campanha ou 7 domingo ou 7 quinta-feira. Estou bolando ela ainda aqui na minha cabeça. Vai ser forte. Todos acharam Gênesis capítulo 22? Pode sentar, mas não fecha a Bíblia não. Na minha Bíblia tem um título: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Deus manda ou Deus pede? Fala para mim, Deus manda ou Ele pede? Manda. Tem um ditado que diz que quem pode manda, quem tem juízo obedece. E eu sempre falo isso aqui, eu vou repetir. Se a sua vida hoje, como ela está, se Deus te pedir algo, se prepara para mudar. Porque a nossa vida muda muito quando Deus te pede algo. Nós, com um coração generoso, podemos oferecer muita coisa para Deus. Nós podemos oferecer um culto a Deus, nós podemos oferecer uma adoração no jejum, a gente pode de repente entregar uma oferta, né? Agora, existem momentos onde Deus quer te trazer para um nível maior de relacionamento, e é esse momento onde Deus faz o que? Ele te pede, e é muito importante que você fique atento à hora que Ele te pedir isso. Se você ainda nunca passou por isso, fica tranquilo. Quando Deus te pedir, você vai ter um pouquinho de resistência. Quando você vê o resultado no final, você vai ficar esperando sempre Deus te pedir algo, porque sempre é uma chamada para o próximo nível de relacionamento. Versículo 1 diz assim: aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Se na sua Bíblia tentou, está errado, tá? Eu estava vendo no Instagram essa semana, as novas Bíblias, principalmente digitais, estão vindo sem vários versículos já estão arrancando fora. Como eles não podem atualizar a Bíblia, né, mudar ela, eles ficam cortando os versículos bíblicos, mudando as falas. Essa sua Bíblia, por melhor que ela seja, ela deve ter uns 5.000 erros. Então o correto é: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Por quê? Porque Deus não tenta. Quem tenta é o tentador, é o diabo que te tenta. Deus não te tenta, Ele te prova. Pastor, qual é a diferença? O tentador, quando ele te tenta, ele quer ver a sua queda. E Deus, quando te prova, Ele quer te melhorar, trazer você para mais perto, te entregar algo. E Deus nunca vai te entregar algo grande sem antes te ferir profundamente. De novo, Deus nunca vai te entregar algo grande sem antes te ferir profundamente. Então, quando Deus te ferir, se prepara para coisas grandes. Quando Deus quis entregar a Adão uma esposa, vendo Deus que Adão era sozinho, e Ele disse: não é bom que o homem fica só. O que Ele preparou? Preparou para Adão uma esposa. E
Como? Manda Adão dar nome aos bichos. E a Bíblia diz que Adão viu que todos os animais tinham uma parceira, e ele não tinha. E Adão foi tentado a tomar uma dos animais como esposa. Ah, pastor, para com isso, está viajando, isso é natural. Então o que mais tem é gente casando com mulher, com cachorro, com gato, com cavalo. Zoofilia, pecado de zoofilia. E a Bíblia diz que Adão não encontrou nos animais nenhuma que fosse idônea, ou seja, da mesma espécie, carne com carne, osso com osso. E aí ele passou na prova. O que Deus fez? Fez ele dormir. Dormiu Adão? Matou ele. E arrancou uma costela dele. E da costela ele fez a esposa, entregando para ele uma esposa, dando a ele uma bênção, feriu ele profundamente. Pastor, por que na Bíblia não está matou? Porque a Bíblia, ela nunca concede, nunca fala de morte onde não há pecado. Então todas as vezes que a Bíblia fala de pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, como não havia pecado naquele momento, não podia falar que ele morreu. Então falou profundo sono. Porque para Deus a morte é só um profundo sono. Porque Deus pode trazer o homem da morte, dando vida a ele. Para nós é morte, para Deus é dormiu. Então provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse o Senhor: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Quem é Isaque? O filho que ele... Sabe aquela coisa que você guardou no coração? Eu vou descer, você não entendeu ainda. Você tem alguma coisa que está no seu coração? Tem aquela coisa que a gente ama muito? E tudo que a gente ama, a gente esconde, não é? Tipo assim, o Senhor pode, só pode tocar em tudo, mas não toca nisso aqui não. Quando você esconde, não é assim? Já viu quando alguém vai tá perigo de morte, que a pessoa entra na frente? Fica na frente? Assim? Não. Quantas mães não entram na frente do bandido para não matar o filho? Escondendo. A Bíblia diz que quando Jacó temia seu irmão, e ele tinha que encontrar com Esaú, a Bíblia diz que ele manda passar toda a sua propriedade, seus bens, e ele manda na frente, mas ele deixa José e a mãe de José por último. Por quê? Porque é aquele mais amado. Então a gente tem essa tendência de esconder, mas Deus sabe o que você ama. E pegando a dedo nisso, é por isso que quando a gente converte, a gente aceita Jesus e começa a caminhar com Deus, o que Deus faz? A primeira coisa que Deus faz: dê dinheiro, traga o dízimo, traga a oferta. Deus está preocupado com o dízimo e com a oferta? Sim ou não? Não. Tanto não está preocupado que ele manda dar para o pastor, dá para o Renato aí, dá para o Silas, dá para qualquer um aí que é sacerdote. Deus não fica com o dinheiro. O que Deus quer? Deus quer o que está no teu coração. Quando você entrega o dízimo e a oferta, você está falando com Deus assim: eu estou pronto para me relacionar com o Senhor. Porque a única coisa que Deus diz, que a Bíblia diz que compete com Deus nas Escrituras, é o dinheiro. É a única coisa que é chamado de Senhor. O diabo não é chamado de Senhor. O diabo não é inimigo de Deus. A única coisa que está no mesmo parâmetro de competição com Deus é o dinheiro. Tanto que a Bíblia diz: você não pode servir ao dinheiro e servir a Deus. Ou há de agradar a um, ou há de agradar a outro.
Deus está preocupado com o seu dinheiro? Não, Ele quer te dar mais. Mas Ele só pode te dar mais se você mostrar para Ele o quê? Que Ele não está mal no teu coração. Quando você arranca o dinheiro do coração, coloca no bolso, coloca no pé, Deus pode te dar mais. Porque Ele sabe que esse dinheiro não vai te corromper. O que tem que estar no meu coração? A palavra de Deus. Olha o que o salmista disse: guardei tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando Deus Ele habita no nosso coração, existe um lugar no nosso coração. Quando eu falo coração, eu falo certos sentimentos, certas emoções. Existe um lugar aqui dentro que a gente chama de trono. Existe algo que a gente coloca como trono. O que é o trono? É algo que está no maior alto nível da nossa vida. A gente coloca o filho, a gente coloca o emprego, a gente coloca os bens. Quando você coloca Deus sentado no altar do seu coração, todas as outras coisas são sujeitas a você. Então Deus disse a Abraão: eu preciso que você sacrifique teu filho, o teu único filho. Qual filho? Ismael ou Isaac? Se fosse Ismael era fácil. Mas não, eu quero que você sacrifique o teu único, que você ama. Porque Deus quer o que você não quer dar. De novo, Deus quer aquilo que você não quer oferecer. Quando você está pronto a oferecer aquilo que você não quer, você começa a entrar no nível de adoração que Deus quer. Toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Todas as vezes que Deus Ele te chamar para esse nível de adoração, esse nível de relacionamento, aonde Ele vai te pedir algo, presta atenção. Geralmente são coisas específicas que Deus quer que você faça. Você tem que tomar cuidado, porque essa especificidade, esses detalhes, é muito importante que você se atente, porque essa é a única maneira que Deus tem para fazer o quê? Para te abençoar. Quando Deus chama a Moisés e eleva Moisés até o Monte Sinai, e ali Deus mostra para Moisés os desenhos daquilo que Moisés tinha que construir no deserto. O tamanho da arca da aliança, são medidas, tamanho específico, medida específica, material específico, material, cor, tudo. Quando Deus chama Noé, para que Noé construa uma arca, Deus falou com Noé o quê? A medida da arca, tamanho específico, comprimento, largura, de que material? E aí a gente pergunta: da onde eu vou tirar isso? Da onde virá esse recurso? O importante é que você entenda que todas as vezes que Deus te chamar para fazer algo que é dele, Ele providencia o recurso. Porque Deus nunca vai te pedir algo sem antes já ter te dado. E se Ele te pedir, o recurso virá. Por que Deus pede a Abraão um filho? Porque Ele já deu. Por que Ele não pediu Ismael? Porque Ismael não deu. Não deu não, pastor? Não deu não. Ismael é o jeitinho do homem de ajudar Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, por falta de fé, a gente sai do propósito de Deus, dando um jeitinho para Deus, ajudar Deus, né? Você está aqui na obra de Deus, de repente está demorando e você dá um jeito. O casamento não vem, o esposo não vem, você dá um jeito. As promessas não se cumprem, você quer dar um jeito, você quer acelerar. E nessa de acelerar, você sai do propósito de Deus. Ismael percebeu que não tinha filho, arrumou um jeito. O que H fez? O que Sara fez? Pegou H, deixou, mandou que Abraão se deitasse com ela, e H engravida de Abraão. Era de Deus? Não. Aí deu confusão. E essa confusão
que a gente tem aí, desse povo que fica contra Israel, é tudo por causa disso. Quem são os muçulmanos? Quem são esse povo que odeia Israel? Filho de Abraão com H. Jeitinho, não querer ajudar Deus, eu não preciso de ajuda. Fique no propósito, mas está demorando, fica no propósito. Porque se o homem não fizer, Deus fará prover de você. Deus fará nascer de você aquilo que Ele tem para te abençoar. Eu lembro que eu queria muito prosperar, eu queria muito, sabe, ser independente financeiro. Eu ficava tentando imaginar, tentando criar uma solução. Eu nunca imaginei que Deus ia tirar de dentro de mim algo que estava dentro de mim que eu não sabia que ia dar certo. Porque Deus tem poder de você tirar a bênção. Quando o anjo Gabriel falou para Maria: Maria, tem uma missão para você. Dentre as mulheres você foi escolhida, agraciada, para dar a luz ao Salvador do mundo. Você foi escolhida. Olha o que Maria diz. Como assim? Eu não conheço homem. Ou seja, eu sou virgem. Nunca tive relação com homem. E o fato dela ser virgem qualificava ela, não desqualificava. Olha o anjo dizendo para ela: o Senhor te envolverá com o Espírito dele, e o Espírito de Deus trará dentro de você o filho. Eu não preciso de ajuda. Então Deus deu detalhes a Abraão do que tinha que fazer. Olha, tem que ser Isaac, tem que levar ele para sacrificar, como prova do teu amor. Eu quero te provar. Por quê? Qual é o objetivo de Deus? Ele nunca fala. Toda vez que você for provado, você não vai entender nada do que está acontecendo, e é normal que você não entenda. Porque Deus, Ele traz um manto de escuridão, porque Ele quer provar você, sem te contar para provação. Aí é livramento. Então Ele nunca fala. Já percebeu que quando você está sendo provado, você não entende o que está acontecendo? Coisas estranhas começam a acontecer na sua vida, você não consegue entender. Você tenta buscar explicação e não tem explicação. E existe uma coisa pior do que tudo. Diga, qual é, pastor? Que a gente pergunta para Deus: Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? E Deus, nesse momento, Ele se cala. Não tem profeta que revela, não tem revelação, não tem sonho, não tem intuição, não tem nada. Você fica às cegas. E isso te deixa perturbado. A única coisa que Jó reclama de tudo que ele perdeu, porque Jó chorou pelos filhos, Jó chorou pela perda, Jó chorou, ele sentiu. Mas a única coisa que ele questiona a Deus é o seguinte: o que me deixa triste é o teu silêncio. O que me deixa triste é não ter a tua presença. Ou seja, o que me deixa triste é não falar contigo sobre responder. E quando Deus responde, Deus indaga Jó acerca da criação. É porque quando estão sendo a única hora que um professor não ensina para o aluno, não conversa com o aluno na hora da prova. Enquanto a matéria está passando, o professor tira dúvida, se for necessário 1000 vezes, o aluno é ensinado. Mas no dia da prova não pode conversar, ele não pode ajudar. E é muito comum, quando está sendo provado, a gente não entender isso. E assim, depois de muitas provações, eu percebi isso mesmo. Enquanto estou sendo provado, que Deus não fala comigo, eu estou sendo provado. A gente não quer, a gente reclama. A gente só se aquieta quando passamos na provação e vem o quê? A vitória, o prêmio. E aí o prêmio, ele nos consola. Aí você fala: poxa, que bom que eu fui provado. Porque é bom ter sido provado, não passar pela prova. É muito bom ter jejuado, mas nunca jejuar. Não é? É muito bom quando você fez uma campanha de 30 dias, 40 dias de oração, mas na hora da oração é ruim. Ou só eu que não percebo que é bom? Abraão agora tem essa missão. Deixa eu te falar uma coisa com você.
O dia da provação, o dia que Deus te prova, é o dia que você tem que ficar em silêncio, é o dia que você não pode contar com ninguém, é o dia que você fica sozinho, você fica isolado. Abraão agora tinha que obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, ele não podia falar com ninguém, principalmente com Sara. Você consegue imaginar Abraão chegando em casa, chamando Sara para conversar? Sara olhou assim: o que houve, meu marido, meu senhor? Que eu chamava Abraão de meu senhor. O que houve, meu senhor? O que está acontecendo? Estou sentindo você bem quieto, tem uns 3 dias que você está calado. Imagina, Abraão: é que Deus me pediu uma prova de amor, Deus me pediu um sacrifício. Fica imaginando Sara: meu amor, isso é normal. Você é um homem obediente, você é um homem que sempre obedeceu a Deus, saiu da tua terra, largou todo mundo, largou sua família, veio para cá, para essa terra, não tinha nada, agora nós crescemos, prosperamos. Pega o que Deus quer, pega quantos galos Deus quer, quantos cabritos de cabrito, pega o melhor cabrito, pega o melhor boi, pega o melhor cordeiro, oferece para Deus, faz sacrifício para Deus. Eu não entendo que você está em cabeça baixa. Fica imaginando Abraão: não, mas Deus não quer cabrito, Deus agora não quer boi, Deus pediu nosso filho Isaac. Fica imaginando Sara: não, vou matar você, eu vou oferecer você no lugar do meu filho para provar Deus que eu amo ele. Sara me entendeu. E a gente quer que outras pessoas entendam o dia da nossa aprovação. Ninguém entende. Você foi colocado para ser provado, para ser bonito, ninguém vai te entender. É o dia da solidão. Toda pessoa que está sendo provada, ela se isola, tem que se isolar. Por isso que é pouca palavra, é por isso que Jó ficou 7 dias calado, não abria a boca. Por quê? Não falava o quê? E a Bíblia diz que a sabedoria, até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então Jó ficou calado 7 dias e não ousou falar. Abraão agora vai pegar. A Bíblia fala que logo que quando a gente lê o texto, parece que foi logo depois que Deus falou com ele que ele correu lá e foi fazer. Não foi? Porque a gente é assim, a gente é lento para obedecer a Deus. A gente retruca, a gente resiste um pouco. Mas enfim, Abraão foi fazer a vontade de Deus, mesmo não entendendo por que Deus pediu tamanha prova de amor. E fica imaginando Abraão procurando uma saída para aquilo. E ele cria uma esperança dentro dele. E ele mesmo vai dizer que ele acreditava que Deus, depois de matar o menino, Deus poderia trazê-lo dos mortos. E a primeira vez que a ressurreição é mencionada na Bíblia de forma oculta, ele não fala claramente que é ressurreição, mas ele entende: eu vou ali adorar lá e depois nós vamos voltar. Ele sabia que ele ia matar o filho, porque no coração de Abraão, Isaac já estava morto. O importante é a gente entender que toda oferta que Deus nos pede, ela morre 2 vezes. A primeira vez ela tem que morrer aonde? Nosso coração. A segunda vez ela morre no altar. Viu o caso de Ana? Ana vai oferecer um filho. Ela vai dizer assim: se o Senhor me der um filho e eu tiver o prazer de gerar uma criança, esse filho que ainda não tenho, eu vou consagrá-lo, eu vou entregá-lo para ser criado como sacerdote. Ela vai entregar o filho a Eli, o sacerdote, para ele ser criado, porque isso é consagração. Quando eu consagro algo para Deus, eu não posso ficar com aquilo que é meu, que foi consagrado. Você, quando oferecer algo para Deus, se livre rapidamente daquilo que você ofereceu, porque ficar com aquilo que é sagrado te traz maldição. Quando você levanta a Deus o propósito de ser fiel no dízimo, na oferta, se livra rapidamente daquela oferta. Não fique na sua mão, ela vai te trazer maldição. Porque se você não entregar, Deus toma. Então, Abraão, ele decidiu matar Isaac. No coração de Abraão estava morto o seu filho. Agora ele tinha onde levar até o lugar que Deus mostrou, porque até o lugar onde ele ia matar, Deus mostrou a ele. Ele falou assim: se prepara,
porque eu vou te mostrar o lugar. Está vendo, irmão, como é que servir a Deus não é como a gente acha? Tem detalhes, tem direção, tem tamanho, tem peso, tem altura, tem profundidade, tem largura. Não é assim de qualquer jeito, como se Deus aceitasse de qualquer forma. Então eu tenho que estar atento àquilo que Deus está me pedindo. Deus falou assim: tem que ser Isaac, tem que ser no lugar que eu te mostrei, da forma que eu te mostrei, com o holocausto totalmente oferecido, queimado. Abraão tinha que degolar Isaac, cortar o pescoço do menino, na lei botar fogo, além de matar, queimar. Quem em seu juízo entender que Deus falou com você? Porque tem coisas que Deus te pede que parece loucura. A nossa mente não está preparada para receber, para entender as coisas que Deus nos pede. E mal cabe na nossa mente, quanto mais na mente dos outros. Aí você quer que sua esposa entenda, você quer que o seu vizinho entenda, você quer que as pessoas te entendam. Não vai entender, porque é loucura. E não faz sentido. Não tenta explicar, porque não faz sentido. Se fé pudesse ser explicada, não era fé, era razão. Abraão calado. E quando você for fazer algo para Deus, não conte para ninguém. É você e Deus. As suas intimidades, é você e Deus. Não conte para ninguém, ninguém vai entender. Porque muitas vezes nem você acredita. Como é que a gente quer que os outros acreditem? E Abraão sai. Fico imaginando ele falando: não, vou levar o menino ali no negócio ali. Eu fico imaginando ele tentando voltar. Assim, se Deus não tivesse entendido, ele voltando falando que matou o menino. Sabe matar também. E ele vai. Pronto para o quê? Para oferecer. Caminhou 3 dias, irmão. Caminhou 3 dias. Chegou no monte. Aí ele fala assim com os que levou 2 ajudantes: vocês ficam aqui embaixo, que eu vou subir em cima e vou adorar. Eu vou subir ao monte, eu e o menino, nós vamos adorar. Olha como é que a adoração para nós tem um significado, para Deus tem outro. O crente fala que vai adorar a Deus, o que ele faz? Ele canta louvor. O que é adoração para Deus? Sacrifício. Tem que te custar, tem que arrancar de você alguma coisa. Quando você sacrifica aquilo que você mais ama, você está oferecendo a Deus um perfeito louvor. A adoração não é cantar, a adoração é culto para Deus, é sacrificar. Quando eu deixo de servir a minha carne, quando eu deixo de agradar a minha carne, quando eu deixo de fazer as minhas vontades, eu estou oferecendo a Deus adoração. Paulo vai dizer assim: o nosso culto racional, holocausto, sacrifício de louvor, é um tanto meio que paradoxo, porque sacrifício é morrer, matar. Paulo vai dizer: nós somos sacrifício vivo. Como pode algo que está vivo ser sacrifício? Porque uma coisa tem que morrer. É quando nós matamos a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso eu. E uma das maiores dificuldades do cristão é matar a própria vontade. O cristão está querendo fazer as suas próprias vontades. Tem um vídeo na internet do pastor falando que uma pessoa que ela, tem problemas de culto sexual, ela pode vir congregar? Pode. Vocês me aceitam? Aí ele vai dizer: o lugar da igreja é de gente que não se aceita. A igreja é um lugar de pessoas que veem e não se aceitam. O pecado, você não pode aceitar o pecado na sua vida. Você tem que lutar todos os dias contra os desejos da carne. Não sai. Abraão agora vai levar o menino para o monte, colocar a lenha. Até então, Isaac olha a lenha. Inclusive quem levou a lenha foi ele nas costas, apontando para Cristo, levando a cruz do Calvário, porque Isaac, ele é a tipificação de Cristo. Abraão é a tipificação de Deus. Deus está passando uma mensagem nesse texto, dizendo assim: eu vou entregar o meu filho, o único filho a quem eu amo, por sacrifício.
E Abraão então agora prepara um altar, bota umas pedras uma em cima da outra, porque Deus não come, não recebe oferta no chão, tem que ter altar elevado. Coloca o menino sobre as pedras, a lenha, e aí o menino pergunta: pai, estou vendo a lenha, estou vendo o altar, estou vendo o fogo, cadê o cordeiro? O Senhor fala para ele assim, e aí Abraão fala para Isaac: o Senhor proverá para ti um cordeiro. Tudo que Deus te pede, Ele já proveu na sua vida. Tudo que Deus te pedir, Ele está provendo. Quando Deus te pedir mais tempo para a obra, Ele está provendo tirar você do seu lugar para te dar mais tempo. Quando Deus falou comigo que tinha uma obra na minha vida de pastor, e eu ainda nem era auxiliar, eu estava começando ontem na igreja. E Deus profetizou através do profeta no monte, dizendo assim, que eu era pastor, que eu ia servir a Deus. E eu trabalhava numa escala de 2 às 10. Eu não podia ir na igreja. A minha sorte é que a igreja tinha culto todos os dias. E aí eu podia ir um dia na igreja, porque tinha culto. Imagina se fosse uma igreja como a nossa, que tem 3 dias de culto na semana. E se no dia da sua folga não tem culto? Essa igreja tinha culto todos os dias, tinha culto domingo de manhã. Então eu ia todos os domingos de manhã, eu ia na escola bíblica. E à noite, quando eu estava folga, eu trabalhava 5 por 1. Uma das piores escalas que tem. Isso é folga na sexta, depois na quinta, depois na quarta, depois na terça, depois na segunda, assim. Colocava um domingo a cada mês, tinha vez que eu folgava. Então quando dava eu ia. O Senhor falou comigo que Ele ia me tirar de lá para me fazer servo da sua obra. Eu falei, vai ter que mexer no emprego. Quando Deus mexeu, em 3 meses, o Senhor me tirou de lá, me colocou na Oi, Telemar na época. Eu fiquei 3 anos sendo pago para estudar a Bíblia. Pastor, como assim? 3 anos sendo pago para ler Bíblia. Porque o emprego que eu estava era na rua, tomar conta de orelhão. Eu ia com a moto, tinha acabado de comprar uma moto, colocava os 2 orelhões dentro da moto, no baú, colocava umas peças ali, os monofones, aqueles fones do negócio. A empresa ligava e falava, em tal lugar tem um orelhão quebrado. Aí eu ia lá no orelhão quebrado, trocava o monofone, regulava de novo, botava para funcionar. Ó, tá pronto aqui, ele estava abaixo. E aí quando não tinha nada, eu ficava à disposição, eu tinha que ficar onde? Na rua. Aí eu falei assim, já que eu vou ficar na rua, eu vou aproveitar esse tempo e vou trazer a Bíblia para eu estudar a Bíblia. Irmãos, não estou mentindo. Durante 3 anos, eu lia a Bíblia 8 horas por dia no emprego, porque eu quase não fazia nada. 3 anos sendo pago para ler a Bíblia. Quando a empresa me mandou embora, eu falei assim, ela não me deve nada. Eu nunca trabalhei para ela. A empresa falou assim, ela me pagou o tempo de casa e falou assim, a gente quer te dar mais 2 mil. Na época era muito dinheiro, 2 mil. Eu não tive coragem de colocar essa empresa no pau. Todo mundo colocou a empresa no pau. Eu falei, não. Trabalhei 7 anos nessa empresa. Durante 3 para 4 anos. Eu jejuava 5 vezes por dia. Eu jejuava segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E lia a Bíblia 8 horas por dia. Chegava lá 8 horas da manhã, entrava no orelhão, ligava, batia o ponto. Ia para o posto de gasolina, lia a Bíblia. Abria a Bíblia e lia a Bíblia. Todos os dias, durante 3 anos lendo a Bíblia. O Senhor provendo na minha vida o tempo para estudar a Bíblia. E Abraão vai dizer, o Senhor proverá para ti um cordeiro, um sacrifício. E quando Abraão pega o cutelo, o canivete, o punhal, para degolar seu filho, porque no coração de Abraão, Isaac estava morto. Assim como Deus fundou a terra, em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que santificou o Senhor o sábado, ou seja, no sábado o Senhor disse, o meu filho vai morrer para resgatar a humanidade. E Deus mata seu filho em Gênesis capítulo 2, quando ele santifica o sábado. Quando Abraão vai, no último segundo, uma voz do alto branda. A Bíblia diz que o anjo de Deus desceu e falou assim, Abraão, não faça nada a teu filho, porque agora eu sei que você me ama. Olha a importância de nós estarmos ligados à voz de Deus, porque Deus pode te falar com você algo hoje,
mas Ele pode mudar o que Ele falou amanhã. E quanta gente é ignorante, não quer ouvir a voz de Deus. Deus está mudando a fala, está mudando o plano, Deus está mudando a direção. A gente não pode ser ignorante e achar que Deus falou ontem e não muda hoje. Deus não muda, mas Ele pode fazer o quê? Com que a sua fala mude conosco. Hoje é uma direção, amanhã pode ser outra. Hoje eu não posso, amanhã Deus pode mudar. Gênesis capítulo 3. Vamos lá em Gênesis agora. Deus fala com Adão, entrega o paraíso na mão de Adão e fala com ele: olha, pode multiplicar, pode prosperar, só tem uma coisa que você não pode. Tem uma árvore. Eu coloquei 2 árvores no meio do jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore você não toca. E Adão, que ouviu a voz de Deus, vai ser tentado pela serpente, Satanás. E Adão nunca deu trela para a serpente, para o diabo. Mas a Bíblia diz que Eva foi enganada, porque deu conversa para a serpente, deu trela para ela, porque Eva nunca tinha ouvido a voz de Deus. Olha o grande problema de nós não ouvirmos a voz de Deus. Pastor, como que Eva não ouviu a voz de Deus? Ela falou que Deus tinha dito, porque Eva ouviu de Adão. Deus nunca disse para Eva, Deus disse para Adão. E a Bíblia diz que Eva foi enganada, Adão não. Eva vai comer e vai falar com Adão: olha, a serpente disse que se nós comermos a gente não vai morrer. Se a gente comer, a gente não vai se lascar. É mentira de Deus. Adão vira para ela e fala: não come. Se nada acontecer com você, eu também como. Deu a ela come, depois Adão come. No exato momento que eles comem, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. A malícia entrou. Saiu do Espírito de Deus e a alma passou a viver, passou a entender. Sabe essa guerra que tem dentro de você, do seu eu, as suas vontades? Foi isso que aconteceu. E agora ele sente vergonha, olha para si e se vê nu. E eles correm e fazem o quê? Folhas de figueira. Essas folhas de figueira representam o esforço humano para se proteger, para se purificar. Agora a Bíblia diz que na viração do dia, sempre na parte da tarde, Deus descia para ter culto com Adão, para ter intimidade com Adão. Dessa vez, quando Deus desce, Adão se esconde. Lembra aquela pessoa que pecou e ela não quer vir? Toda pessoa que se afasta da comunhão, ela está com problema, ela não está bem. Adão se esconde. E Deus chama: Adão, cadê você? E pela primeira vez no jardim, Deus teve que falar de forma audível. Como assim, pastor? Deus falava no espírito de Adão. Como no espírito Adão estava morto, Deus agora teve que falar o quê? De forma que o seu ouvido físico ouvisse: Adão, cadê você? Eu vou trazer isso para a sua vida, para a sua realidade. Quando Deus fala conosco por sonho, por revelação, por intuição, e a gente não dá ouvido, Deus sempre manda um aviso sonoro: uma doença, uma tragédia, um acidente, uma queda, uma perda financeira. Esses barulhos que a gente chama de tribulação, de perseguição, de dores físicas, são a voz de Deus audível te chamando a atenção. Já que eu te chamei no meu espírito, você não quis ouvir, eu falei de forma audível. É uma doença, é uma tragédia, um desemprego, que faz a gente parar tudo para o quê? Procurar a voz de Deus. E aí naquele momento Adão fala assim: eu temi, eu tive medo. E medo nunca foi um sentimento que ele havia provado, porque Deus nunca tinha colocado esse espírito de medo no homem. Na hora Deus falou assim: você comeu da árvore como você não comeu? Em cada um, você comeu do fruto da árvore que eu disse para você não comer? Qual é o erro de Adão?
Se tivesse estendido o peito, dobrado o joelho e falasse assim: Senhor, comi, estou arrependido, eu pequei, Deus teria o poupado. Mas Adão vira e fala o quê? A culpa é da mulher que tu me deste. Adão não reconheceu a culpa dele. Ele diz assim: eu não tive culpa. Você colocou uma mulher na minha vida aí, a culpa é tua. Acho que desse dia em diante Deus não escolheu mais mulher para ninguém, né? Não adianta pedir, que Deus não fala quem que é o casamento, não. É você que escolhe, que se der problema, você que escolheu. É só por parte. O Senhor falou assim: o que você roubou aí? Serpente. Foi ela que me enganou. Para a serpente deu uma pergunta, já lança a sentença: do pó você vai rastejar pelo resto da sua vida no teu ventre. Está entendendo que ela tinha perna, a cobra perdeu a perna, agora você vai ter que rastejar no ventre, o seu ventre. Para a serpente, para a cobra, agora para o Satanás estava dentro da cobra, você vai comer o pó pelo resto da sua vida. Aí eu te pergunto: já viu cobra ficar comendo poeira? Já passou o ninho de cobra, você viu cobra comendo terra? Isso foi para a serpente, para o Satanás dentro dela. Ou seja, você vai se alimentar do pecado da terra, do homem que foi feito da terra. Então qual é a força de Satanás? O pecado. Você quer que o Satanás te abandone? Para de pecar. Faz ele passar fome. Você fala assim: eu vou jejuar, eu vou consagrar minha vida, eu vou parar de pecar, que você vai ver que o diabo também passa fome e se enfraquece. Vai embora. Por que o cachorro entra dentro de casa? Porque ele encontrou a porta aberta, tinha comida e bebida. Aí ele fica. Bota uma comida, bota uma água, o cachorro entra e fica. Mas se não tem nada para ele comer, ele não fica. É por isso que o jejum é expresso na Bíblia de uma forma que só tem casca de demônio que só sai com jejum e oração. Ou seja, se você começar a jejuar e orar, aquele demônio que estava na sua vida se alimentando do seu pecado, ele vai embora. E a persistência deu a sentença. Aí para Adão, para Eva, Deus falou assim: mulher, com dor terás filho. Eu vou multiplicar as tuas dores quando tiver filho. Você senão já tinha tido filho, porque multiplicar do zero não tem como. Se Deus está falando que vai multiplicar a dor, ela tinha uma certa dor. Agora Deus falou que ia aumentar a dor quando tiver filho. E o teu desejo será para o teu marido. Está condenado a ter que agradar o seu marido. Para o homem, quando Deus foi lançar a maldição em Adão, Deus desvia. Pode perceber no texto que quando Deus vai falar maldito seria Adão. Ele desvia e lança a maldição aonde? A terra, por causa de ti. Não lançou em Adão. Por isso, quando Cristo está na cruz do Calvário, agora Deus faz o quê? Lança a maldição dele: maldito aquele que for pendurado na cruz. E Cristo, ele é o segundo Adão. Ele leva toda a maldição da humanidade. É nessa hora que Deus traz a maldição de Adão em Cristo. E a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós. Pronto. Deus proveu para si o sacrifício perfeito para purificar toda a humanidade. Por isso que Abraão vai dizer: Deus proverá para ti um cordeiro, um sacrifício perfeito, substitutivo, porque o cordeiro que Abraão tira dentre a mata, ele vai olha para o lugar e vê um cabrito preso pelo chifre. Ele pega aquele cabrito e mata. Aquele cabrito é o cabrito o quê? O cordeiro substitutivo. Cristo é o nosso cordeiro substitutivo. Quem tinha que morrer era Adão, quem tinha que ser maldito era a humanidade. Deus fez o quê? Lançou a maldição na terra. E agora Deus faz o quê? Pega a maldição e coloca sobre o Filho. E o Filho purifica todo o pecado. E em Cristo nós somos benditos. Por isso que a única forma de você quebrar a maldição da sua vida é estando em
Cristo. Você até pode melhorar, mas nunca vai ser pleno. A plenitude está em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração forte.